Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Daniel Scherer, aromaterapeuta estudante de nutrição. Nesse vídeo, vamos falar sobre o que a cor do seu muco quer dizer sobre sua saúde. Eu gravei uma reunião no Zoom, com os alunos e resolvi deixar aqui para quem se interessa sobre o assunto. É muito interessante, tá? Mas antes de começar esse assunto, eu preciso falar sobre algumas observações. Este vídeo não substitui nenhum olhar profissional da área da saúde. Então, ele apenas serve para conhecimento pessoal. Na descrição desse vídeo, vou deixar também as fontes e referências do vídeo, para quem quiser estudar mais a fundo, ok? Então, pessoal, vamos lá para esse vídeo? Se falamos depois no final. Um abraço. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que a cor do nosso muco quer dizer sobre a nossa saúde, e como os óleos essenciais podem nos auxiliar nessa questão também, né? Então, compartilhando com vocês aqui o nosso slide, olha só, quero falar para vocês uma coisa que é bem interessante, tá? O muco é as nossas vias aéreas ali é onde recebe muitas bactérias, muitos vírus, muitas coisas acontecem ali. A gente inala, então vem de tudo, né? Então ali é um dos primeiros lugares onde a coisa acontece e tem a nossa imunidade ali, onde nós temos que estar bem resistente, né? Então, falando sobre a cor de muco, existem várias cores, né? Primeiro, eu vou começar pela classificação, falando sobre o transparente. O muco transparente é um sinal que está tudo bem, pois é composta de proteínas, anticorpos e sais minerais, né? Conjunto necessário para revestir e proteger o nariz e os seios da face. Logo, é considerado normal e saudável. Então, se está transparente, às vezes é só uma corrizinha, alguma coisa, pode ser algo de... A gente às vezes se preocupa, né? Começa a escorrer, alguma coisa assim transparente, pode ser uma alergia, pode ser alguma coisa, mas a princípio, quando está transparente, a gente não precisa ter nenhum receio. Tá tudo tranquilo, né? A não ser que esse fica por muito tempo, né? Aí tem que procurar um médico, né? Mais de tudo quando se fala sobre essa questão de muco nasal, passou de 7 dias, 10 dias, tem que começar tem que procurar porque pode ser alguma coisa, tá? Indiferente da cor. Então assim, branco normalmente muco branco pode ter fluxo intenso, texturas espessas mais turvas, tipo um cinza, branco para cinza, e vem acompanhado de congestionamento nasal. Isso é sinal também de um resfriado, tá? Então, quando ele fica espesso ali, é porque aí já está começando alguma coisa, tem que cuidar um pouco já a imunidade, já é um sinal amarelo, né? Temos que tomar cuidado, tá? O muco amarelo, como eu vinha conversado com vocês anteriormente desse vídeo, foi aonde me chamou a atenção, que aconteceu comigo. Ficou muito amarelo, um fluorescente praticamente. Ficou engraçado. E levei um susto. Mas o amarelo significa que o corpo está reagindo à presença de um vírus ou infecção, possível resfriado, e a cor resulta na ação das células, como glóbulos brancos, que após afastarem esses agentes, são descartados e expelido o muco, tá? Então, esse muco amarelo significa que tem alguma infecção, pessoal. Não é uma infecção ainda bacteriana, mas pode ser o início. E aí é um sinal também muito amarelo já para vermelho, já para... Opa, tem alguma coisa aí. Então, se a gente já faz o uso dos olhos, nesse momento, a gente já tem que começar a reagir, para dar uma forcinha para não evoluir isso daí, para inibir, para que venha uma infecção mais forte, porque o muco amarelo já é uma presença de vírus ou infecção. Então, se a pessoa tem a sinusite, provavelmente já vai começar alguma coisinha ali, entende? A gente tem que tomar cuidado com esse sinal, quando começa a ficar de amarelinho, tá? Foi o que eu fiz, e agora eu vou falar para vocês o que eu fiz para resolver essa questão. Fazer um spray nasal. Um spray nasal que nem esse aqui que eu estou fazendo. Tem aqui, ó. Né? Como é que eu fiz? Coloquei 2 gotas de orégano, 2 gotas de brief e 50 ml de óleo de soro fisiológico. E apliquei em 2 horas. Eu vou contar para vocês.
o orégano acaba sendo bem forte, tá? Pode ser que você tenha que diminuir para uma gota. Para mim foi 2 gotas, foi tranquilo, tá? E o orégano, ele é um, voltar aqui para um anti-infeccioso, é um dos mais potentes que temos anti-infeccioso dentro dos óleos, tá? Atualmente. Então, é muito importante. Foi o que me fez, porque eu estava usando antes o Brief, ele estava patinando. E quando eu coloquei o orégano, pum, foi lá e resolveu o caso, tá? Então, o orégano no spray nasal, nessa questão de anti-infeccioso, ele fez um efeito muito grande, tá? E eu vou te contar, demorou uns 2 dias, já tudo tranquilo. Eu aplicava em 2 horas, assoava bastante, fazia todo o processo, tá? E agora, nós temos o verde, né? Então, é uma evolução do amarelo, normalmente passa para o verde. E esse verde é um sinal de alerta. Quando o muco está verde, é um sinal de alerta. Indica que o sistema imunológico já está lutando contra uma infecção e que passa, e pode ser, né, bacteriana. Se o sintoma passar de 12 dias, é importante consultar o médico, principalmente para... Olha só que loucura, né? Olha só como é importante isso. Para, de repente, não subir para um nível mais sério, que seria uma tuberculose, alguma coisa desse tipo, tá? Então, é importante. Normalmente, o verde já está bem relacionado a sinusite e infecção bacteriana, tá? Então, temos que cuidar o muco certinho para que não tenhamos problemas maiores. E o que a gente faz, então? Aí, olha só que legal. Também, todos que eu vou falar para vocês são sobre spray nasais, tá? Então, o que eu usei? Também, 2 gotas de orégano, 2 gotas de brief, melaleuca, adicionei o melaleuca e no soro fisiológico. Também aplica 2 em 2 horas. É muito, muito, assim, é tirar com a mão. É muito bom. Pelo menos nas experiências que eu tive, isso aí fez muito sentido, tá? E aí, pessoal, também tem aquele, né, o muco rosa, avermelhado, vermelho. Por que fica essa cor, né? O muco, ele fica rosado, resultado do sangue do muco, que às vezes, normalmente, acontece por forçar demais o assoar, né? A gente força demais ou repetitivamente e pode acontecer de alguns vasinhos estourarem, tá? Ou após uma pancada, devido a uma, enfim, alguma coisa interna, né? Olha só que interessante, estudando, encontrei isso aqui, tá? As mulheres grávidas podem apresentar essas condições de um muco rosa ou avermelhado devido ao aumento do volume sanguíneo ou o aumento das vias nasais durante a gestação. Se isso estiver acontecendo com crianças pequenas, se for acompanhado de falta de ar ou sangramento em excesso por mais de 30 minutos, é imprescindível que você vai buscar ajuda médica também, tá bom? Ou seja, são coisas fáceis, rápidas da gente resolver e tá sempre ligado, né, nisso daí. O que fazer nessa questão do muco rosa ou avermelhado? Muito simples, nos primeiros, não precisa fazer muita coisa, porque apenas foi um caso de repetição ou batimento, normalmente, é apenas 2 gotinhas de brief em 50 ml de soro fisiológico, tá? E aplicar quando precisa. Simples, bem tranquilo, tá? E agora tem aquele, o que as pessoas às vezes tomam um pouco mais de susto, né? É o marrom e castanho ou alaranjado. Os tons marrons ou alaranjados indicam sangue antigo ou irrigação nasal. Contanto que não persista, não há o que se preocupar. Ou seja, se você tiver com esses mucos por pouco tempo, apenas por momentâneo, por um dia, tá tudo tranquilo, é coisas que acontecem no sistema. Mas se ficar também por 3, 4, 5 dias, pô, aí já tem que se ligar o que está acontecendo, né? Tem que se ligar, tá bom? E o que a gente faz, então, para esse caso? Também, como eu falei, mesma coisa que antes. O spray nasal com 2 gotas de brief, 50 ml de soro fisiológico e aplica quando precisar, tá bom? Super tranquilo. E agora, literalmente, a coisa ficou preta, né? Porque é o seguinte, quando o muco fica preto, é menos comum e merece
muita atenção, pois pode ser sinal de infecção fúngica grave, que normalmente comete pessoas com sistema imunológico comprometido, ou seja, pessoas que não estão legal de imunidade, isso pode acontecer e pode evoluir principalmente para uma coisa bem pior, tá? Essas coisas, é importante lembrar que é o seguinte, né? O muco preto, se ele for só um dia, pode ser porque você passou por lugar com muita poluição, então faz parte, né? Muito na estrada, saiu de moto, por exemplo, e foi de uma estrada, com certeza você vai sair com muco preto, até com fuligem, né? Isso aí é uma coisa normal. Os fumantes, usuários de drogas, enfim, isso normalmente porque acaba deteriorando e aí acaba saindo uma secreção mais escura, tá? Mas a gente tem que lembrar que são coisas diferentes, você vai saber distinguir uma coisa da outra, né? Então, o muco preto, normalmente, ele é mais difícil de acontecer, e quando ele vem porque é uma infecção fúngica, tá? E aí, sim, a gente tem que dar uma atenção mega especial, tá? Olha só o que eu preparei aqui para spray nasal. 2 gotas de Brief, 2 gotas de melaleuca, 2 gotas de orégano, 2 gotas de tomilho e 2 gotas de alecrim em 50 ml de soro fisiológico, 2 em 2 horas, tá? Esse daí é o que a gente usaria nesse caso. Ah, Dani, eu não tenho todos esses óleos. Usa o que tem. Usa o que tem. O que a gente pode pensar nisso aqui? O Brief para a questão nasal é meio que obrigatório a gente usar, tá? Porque ele é um blend com vários óleos bons para respiração, para porte respiratório. E o melaleuca, quando fala dessa questão fúngica, antibacteriana, também, ele é muito importante, né? O orégano, tomilho, o orégano é na questão infecciosa, né? E o tomilho, o alecrim são, inclusive aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o alecrim, deixa eu ver, alecrim não sei se eu vou ter o alecrim, o orégano, acho. Deixa eu ver se eu tenho o orégano. Aqui, ó, o orégano, ele é para vírus e infecções bacterianas. Olha só, peguei aqui, ó, vírus e infecções bacterianas, tá? E, entre outras 1000 coisas, tá? Então, é muito importante ter o orégano. Eu vou te confessar, não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas quando eu comecei nos óleos, eu olhei aquele monte de óleos, eu achava que o orégano era um dos poucos que eu iria usar. E eu gostaria de saber, pessoal, como é que vocês estão? Conseguiram entender? Tudo certinho? Tudo beleza? Alguém já sabia sobre isso que eu falei sobre as cores do muco? Tava tudo certo? Oi, Verônica. Eu fiquei na dúvida. Quando a Ana ela fala a respeito dos olhos, para não colocar em nenhuma mucosa, nem nariz, nem ouvido, aí quando você fala de espirrar, né, o spray nasal com o soro, isso não ficaria ruim, não seria ruim? Muito bem lembrado, Verônica, muito bem lembrado. Olha só, os óleos essenciais não devem ser colocados diretamente nas mucosas. Não deve ser colocado diretamente na mucosa. Nem dentro do nariz, nem dentro dos olhos, nem dentro do ouvido. E nem dentro do ânus e nem dentro da vagina. Não deve ser colocado em nenhum lugar desse aí direto. Olha só, direto, puro, não pode ser colocado. Mas as soluções com óleos essenciais pode. Só temos que saber uma medida onde não vai ter problema com a mucosa. Entende? Então, isso que eu passei para vocês, é aí é que tá, né? É um degrau acima do que normalmente o pessoal estuda. É um degrau acima. Aqui uma pessoa está perguntando aqui se a internet dela caiu tudo, e ela perguntou se pode ser usado para criança. É interessante. Para criança, olha só, existe uma coisa chamada Avames. Eu não sei se vocês sabem o que é Avames. Avames é usado tanto para adultos quanto para criança. E ele pode dar cardíaco. Pum! Dá um piripaque e cair.
E crianças de tudo que é idade usam. Praticamente a partir dos 2 anos usam. Então, assim, aí vem a pergunta. Posso dar isso para uma criança? Vai ser ardido, sabe? Vai ser ardido. Um Avames não é ardido, mas ele pode dar um ataque cardíaco numa criança e morrer. Mas é liberado a partir dos 2 anos. Um óleo com brief diluído, aí eu diluiria ele colocaria no máximo uma gota, porque não, né, em 50 eu fiz a medida, pessoal, porque esse meu vidrinho tem 50 ml. Eu colocaria uma gota, acho que ficaria tranquilo. Eu aplico no meu filho. Ele tem 3 anos. Eu aplico nele, ele não se queixa. Ele já está acostumado. Então, o que acontece? Eu aplicaria no meu filho. Agora, se vai perguntar para uma Anvisa da vida sobre os óleos essenciais e aplicar isso em criança, eles vão falar que não pode, porque não tem comprovação científica. Simples assim. Mas eu sei que isso não teria problema. Um Avames que é liberado pela Anvisa e tudo mais, e tem vários trabalhos científicos, inclusive, que pode dar ataque cardíaco, é liberado. Então, assim, é um risco nosso. E eu falo, pode fazer um teste, mas o risco é de vocês, não pode ser meu. Eu estou falando o que eu faço. Sabe? Esse é o nível que eu não posso me comprometer com o que vai acontecer com os outros. Eu sei que comigo e com o que eu estudo é tudo liberado, é tranquilo, é estudado. Aqui no Brasil é que nós temos um pouquinho mais dessa falta, né? O pessoal não consegue tempo para liberar, mas é uma questão de tempo que tudo vai vir, né? O conhecimento também, mais trabalhos científicos mostrando, vai, de repente, fazer com que as pessoas usem. Mas eu acho que é super tranquilo, eu usaria sem problema nenhum. A quantidade, pode ser 3 vezes ao dia, tá? Eu sempre, assim, ó, o que acontece? Cada caso é um caso, como eu falei ali, cada slide ali, eu mostrei que, por exemplo, se tá verde, eu usaria em 2 horas, tá? Mas se possível, só pode colocar 3 vezes ao dia, colocaria 3 vezes ao dia. Sim, aí a Ana Maria Mendes está falando sobre que um dia a doutora Ana Paula falou que diluía meio litro de soro em uma gota de peppermint para rinite e substituiria Sorinã. Sim, é verdade. Isso aí eu fazia muito. Eu fiz muito isso, na verdade. Eu nunca usei Sorinã, mas eu fazia isso. Até porque quando o que acontece? De novo, pelo medo das pessoas indicarem as coisas, por medo de não ter o conhecimento adequado e não experimentar, porque uma coisa é assim, uma coisa é tu estudar, e outra coisa é tu estudar e fazer. É que nem eu falar da melaleuca, tu não vai saber o poder da melaleuca se você não usar. Não adianta eu só estudar, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Então foi o que eu fiz. Eu fui lá e um dia eu tinha estudado sobre o brief mais profundamente, quando eu comecei a estudar, vi que lá tinha tudo que eu precisava, eu substituí o peppermint pelo brief. E aí ele deu muito mais resultado. E aí eu substituí isso aí que tu falou aí, de meio litro de soro fisiológico para um pingo de peppermint, eu coloquei um pingo de brief. Aí eu vi que ficou bem suave. Eu coloquei 2 pingos de brief. E sabe onde é que o que eu fazia e faço até hoje? Com isso, com essa receita de meio litro de soro fisiológico e 2 gotas de brief, eu faço a lavagem nasal do meu filho, porque ele, volta e meia, sempre tem essa secreção. Então eu faço. E ele já está acostumado e está tudo bem, e está tudo certo. Sabe? Inclusive, ele até fala, quando ele está mal, quando ele está muito congestionado, ele que pede para fazer a lavagem. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém está querendo falar alguma coisa? Eu acho que eu tomei conta aqui de tudo. Eu não sei como é que vocês estão. O pessoal acha que hoje está meio quietinha. Hein, Marta? O pessoal está meio quietinho aqui, Marta. Me ajuda? Acho que o pessoal acho que está com frio, né? Acho que é só você que está com frio, Daniel. Uma coisa importante de observar, sempre se indica usar frascos de vidro para o uso de óleos essenciais. E vamos supor que a pessoa, se ela não tiver um frasco de vidro, ela pode colocar um frasco plástico? Essa é sempre uma dúvida comum. Por exemplo, o spray nasal. O spray nasal. É o seguinte, ó. Vamos respirar fundo para responder essa pergunta, tá? Porque o que acontece? Existem exceções. Existem exceções.
Eu tenho meu frasco de vidro, mas eu sei que tem gente que não tem. A gente tem que pensar o seguinte, qual é o tipo de plástico? Tem que ser o plástico PP, modelo PP. É o PET, tá? É um PET mais durinho. Se vocês olharem lá na garrafinha PET do óleo de coco fracionado, você sabe, lá naquele óleo de coco fracionado, aquilo lá não é uma garrafinha PET, só que ele é um PET diferente, uma garrafa plástica diferente. Ela é um pouco mais resistente, ela tem outra molécula, ela tem outra formação. Eu não sou conhecedor, um grande conhecedor na questão de conhecimento de plástico, mas o que eu sei é que existe diferença, porque eu estava pesquisando sobre isso. Quais são os tipos de plástico? E, inclusive, Marta, tem plástico que o ácido não corrói. Tem plástico específico que não corrói. O ácido não corrói. Ele corrói tudo, menos aquilo ali. E aí, o que acontece? Inclusive, o pessoal usa para fazer desaparecer pessoas, tá? É uma coisa louca, sério. Eu descobri isso, sabe aonde? Num seriado que era Breaking Bad, que era um cientista muito louco, os caras lá faziam muita maluquice, e aí eu descobri isso e fui atrás depois, porque eu achei muito louco isso. Então, eu quero tudo isso só para dizer assim, ó, existe diferença de plástico para plástico. Se você pegar um copinho de café e colocar um óleo essencial, ele vai derreter na hora. Puf, ele derrete. E ainda mais se colocar um óleo puro, né? Se colocar um óleo numa garrafa, essas garrafinhas PET normalzinho, colocar um pingo de óleo na água, ele vai ficar todo fosco, ele vai ficar estranho, vai estragar. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque caso você venha colocar num plástico que não seja adequado ou que seja um pouco mais resistente, ele vai interagir demais. Então, por isso que eu não posso falar sobre plástico. Mas o que eu sei? Que o plástico que a do Terra usa para fazer essas diluições grandes não tem problema. Eles não falam isso, tá? Mas vamos pensar um pouquinho. O Terra Shield, ele vem aonde? Num plástico. Mas não fica meio assim contraditório? É um paradoxo? Pode colocar no plástico, mas não pode colocar no plástico? Mas como assim? Parece paulista querendo tomar chimarrão. Ué, eu fiquei sabendo que não pode mexer na bomba de chimarrão. E tu não para de mexer nessa bomba de chimarrão, tchê? Não é assim? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que conhecer plástico. Então, eu uso, inclusive, as garrafinhas plásticas do óleo de coco fracionado, do Terra Shield, aqueles que eu sei que vão funcionar com óleo, eu uso. Mas para que eu uso? No máximo 10% de diluição. No máximo 10% de diluição. Por quê? Porque eles usam também essa quantidade de diluição. Porque senão seria muito estranho eles colocar Terra Shield, que é para aplicar na pele e em tudo mais, uma coisa de plástico. E aí vão lá, o On Guard também de sprayzinho com álcool. É de plástico. Tu acha que todo mundo agora começou, né? Opa, é verdade. Como é que fala que não pode, mas pode? É porque é um plástico diferente. E encontrar esse plástico é um pouco mais caro. Ele é um outro, é um plástico, mas é um pouquinho mais diferenciado a molécula dele, tá bom? Não sei explicar sobre profundeza do plástico, mas eu sei que isso tem a ver, porque eu já tinha... foi onde eu cheguei. Não, ótimo. Mesma coisa de difusor, né? Exato! Bem falado. O difusor. Tem difusor que tu não pode colocar o óleo essencial. Eles até vêm escrito, não pode ser colocado óleo essencial, apenas essência. E o que seria essência? Todo mundo sabe a diferença aqui entre essência e óleos essenciais? Todo mundo? Estou olhando aqui, pessoal. Sim, todo mundo sabe? Só para... Eu acho que sim. Porque essência é sintético, né? Essência é sintético. E óleos essenciais é extraído da natureza. Ficou bem puro, fácil. Né? A essência tu compra por R$10 qualquer tipo de essência. Exatamente. Óleos essenciais, cada óleo essencial tem o seu valor porque tem o seu processo e, enfim, toda a sua estrutura. Não é verdade? E tem o valor terapêutico também, né, Daniel? Que é diferente, né? A essência não tem valor terapêutico, né? Nada. É só para dar aquele cheirinho, aquele aroma e tal, fazer e aquela ruim, né? aquela graça. A maioria das vezes é ruim. Dependendo da essência, é assim. Os caros, as essências caras,
aí elas são melhores, porque elas trabalham um pouco mais essa parte do olfato, mas são mais delicadas e tudo mais. É uma coisa Nada perfume, né? contra. O perfume mais caro e o perfume mais barato. Tem os genéricos, então é por aí, a linha de raciocínio é essa. Em relação ao plástico, desculpe, eu cheguei agora, mas eu vi que estava falando sobre isso. Eu recebi uma informação um tempo atrás de uma aromaterapeuta que os óleos essenciais da doTERRA, eles podem ser usados naquele plástico da Tupperware, que é o material próprio. Ela me explicou na época, é uma coisa mais trabalhada, mais elaborada e tal, e ele não corrói. Mas por que não divulgam? Porque senão as pessoas vão estar colocando óleo essencial em qualquer material plástico, vai dizer que foi o óleo. Não, mas não é porque o plástico realmente só pode ser aquele da Tupperware, no copo, numa exceção assim muito rara. Eu nem falo isso. E é para diluição, né? Ele é usado em diluído, não puro. Diluído. Exatamente. Fazer ingestão, eu não tenho copo de vidro, porque eu estou dizendo isso porque eu Acrílico indiquei. também não. Acrílico também não pode. Isso, porque é uma menina que estava internada por dependência química, e ela está fazendo uso dos óleos, que até eu indiquei os endócrine para ela. E aí a menina falou, poxa, mas lá não pode ter nada que não seja de plástico. Falei, então você compra uma caneca ou um copo da Tupperware e leva para ela poder fazer ingestão ali. Fora isso, não, porque não podia alumínio, vidro, nem pensar. Aí foi essa a solução, que essa aromaterapeuta, que já é macaca velha, me deu essa dica. Muito bem, viu só? Complementando aqui. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Conseguiram tirar algumas dúvidas? Eu achei bem legal. É importante você deixar comentários aqui pra gente, tá? Falando o que você achou do vídeo, né? Se você gostou, dá um joinha, envia para algum amigo que você acredite que esse assunto seja interessante. Se inscreva no canal, me ajude a expandir. Caso você queira abordar, que eu fale sobre algum assunto, né, específico, deixe um comentário aqui também. É muito importante que você divida com a gente o que você, a sua experiência com os óleos essenciais, caso você tenha tido. Se você não teve experiência com os óleos essenciais e quer ter, entre em contato comigo. Também os links estão todos aqui na descrição. Quero te convidar para me seguir no Instagram, tá? E é isso daí, é simples assim. Vamos ficando aí nesse vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais.